Vem cá, diz aqui pra mim. Quando você aprende japonês, alguém te ensina a falar com caixa nessas lojas de conveniência ou supermercado? Se você ainda não sabe, bom, pode ficar tranquilo, porque a real é que é muito mais simples do que você pensa. Vamos dar uma olhada nessa cena aqui. ポイントカードはお持ちですか？はい、持ってます。ありがとうございます。カードのお返しになります。 Vocês vão descobrir uma coisa: conversas entre cliente e caixa são muito padronizadas, então dificilmente vão haver diferenças nos assuntos. Repara só como ela começa. Irashai-masu, seja bem-vindo. Essa daqui é a frase mais comum de se ouvir no comércio, galera. Literalmente tem o significado de seja bem-vindo, diferente daqui que pode variar, dependendo de onde você entra, claro. Mas se formos falar assim de uma padaria, do mercadinho, é aquilo, bom dia, boa tarde, boa noite. E não confundam, irashai-masu é exclusivamente para o comércio, tá bom? Então não vão dizer isso para uma visita de casa não, por favor. Então beleza, a gente passou do bem-vindo e chegou na parte prática. O que acontece aqui? Ela pergunta bem assim: Pointo kado ga omochi desu ka? Você possui cartão de pontos? Pointo kado é exatamente o cartão de pontos, que pode variar, porque hoje em dia é muito comum que essas lojas tenham aplicativos. Ou seja, você baixa o aplicativo e administra as vantagens da fidelidade por lá. Então essa pergunta pode variar. Por exemplo, Kain kado wa omochi desu ka? Você tem cartão de membro? Ou Apuri wa omochi desu ka? Você tem um aplicativo? Até mesmo Pointo kado wa gozaimasu ka? Você possui cartão de pontos? Para todos os efeitos, entre perguntarem com gozaimasu ka ou omochi desu ka, no final dá na mesma, galera. Então entendam como a mesma coisa, porque percebe que sempre é algo mais omochi desu ka ou algo mais gozaimasu ka? Ou seja, você tem um aplicativo? Ou você tem um cartão de pontos? Ou literalmente qualquer outra palavra que eles escolham usar. Mas principalmente, nesse momento, eles sempre estão lhe pedindo algo relacionado à fidelidade de compras da loja. Para você comprar numa dessas lojinhas, eles sempre costumam seguir etapas, então é tudo padronizado e se repete muito. E o nosso protagonista responde assim: Hai, moteimasu. Sim, eu tenho. Novamente, galera, aqui você nem precisa dialogar muito. As respostas para você também são padronizadas. Percebeu que as duas palavras se parecem? Moteimasu é uma forma educada de dizer tenho. E pessoal, não estranhe o vocabulário que está mais formal aqui, diferente dos outros vídeos. Mas é que ambiente de loja, esse é o padrão mesmo. Casual, entre amigos, colegas é uma coisa, agora funcionários é outra. Mas Matheus, vamos dizer que eu não tenho esse cartão, esse app. Como eu respondo? Moteimasen. Ou a resposta mais segura e universal. Daijoubu desu. Não, obrigado. Essa aqui é como se você estivesse dizendo, não precisa, tá tudo bem. Agora, se estivermos falando de um aplicativo, o que acontece? Bom, como eu disse, hoje em dia é muito comum de você baixar o aplicativo de fidelidade da marca. Então o atendente provavelmente vai te dizer Bakodo onegaishimasu. O código de barras, por favor. Ou, por favor, mostre o código de barras. Aí você vai abrir o seu aplicativo pelo celular e mostrar o código para que o atendente escaneie. Não tem mistério, galera. Agora, no anime, eles estavam falando de um cartão físico, tanto que ela pegou o cartão para escanear e depois devolveu. E aqui é natural que ela vá te dizer Kado kaeshi ni narimasu. Aqui está o seu cartão de volta. Percebeu que é parecida a estrutura? Okaishi vem de okaesu, que é basicamente o verbo para devolver. Mas como o vocabulário de loja é algo mais formal, eles usam formas mais específicas. Ainda assim, é tudo padrão. Então entendam assim: Okaishi ni narimasu. Ah, beleza, ela vai devolver para mim. いらっしゃいませ。ポイントカードはお持ちですか？はい、持ってます。ありがとうございます。カードのお返しになります。レジ袋はいかがなさいますか3円のください。 E olha como que as coisas seguiram aqui. A caixa ela fala bem assim: Redibukuro wa ikaga nasaimasu ka? Vai precisar de sacola plástica? Redibukuro, traduzindo, é sacola plástica. E ikaga nasaimasu ka, nesse contexto, tem o sentido de vai precisar.
E não se preocupem muito com os outros contextos, tá? Aqui a gente vai tentar padronizar bastante para facilitar. Você também pode ouvir algo como: Reijibukuro wa hitsuyou desu ka? Vai precisar de sacola plástica? Ou também: Fukuro wa goryou desu ka? Vai utilizar sacola? São apenas alguns exemplos, mas independente da forma que eles perguntem, preste atenção no som de Reijibukuro ou Fukuro. Porque no final, mesmo que a forma de perguntar varie, se você ouvir esse som, você nem precisa entender tudo. Você já sabe que ele está perguntando se vai querer sacolas, então fica muito mais simples. O vocabulário de loja é muito padronizado e segue etapas. Em suma, as perguntas têm sempre a mesma intenção. No caso, nosso personagem respondeu assim: 3 yen no kudasai. A de 13 ienes, por favor. Aqui ele não está escolhendo a quantidade, e sim pedindo pelo valor, mas sinceramente, eu não me preocuparia com isso, tem jeito mais simples. Vamos dizer que você não vai fazer uma compra muito grande, você não vai sair com um carrinho de lá. Beleza. Ao invés de você dizer pelo valor, eu recomendaria você usar pelo número, a quantidade. Isso deixa o processo muito mais simples, e vocês nem precisam saber muitos não, tá, galera? No máximo uns 5, 6, 7 números. Eu vou colocar aqui a tabelinha para vocês, olha só. Itotsu, Utatsu, Mitsu, Yotsu, Itsutsu, Mutsu, Nanatsu. Viram? E você só tem que completar com Onegai shimasu. Muito simples, não? Agora, pode ser que dependendo do que você pegue, a caixa vai te perguntar algumas outras coisas, levando para um contexto mais de loja de conveniência agora. Por exemplo, o bento atatame masu ka? Quer que eu esquente o bento? Atatame mashou ka? Posso esquentar para você? Nestas duas, vocês reparam, ela sempre usa atatame, e na primeira ela ainda fala bentô. Então, se atentem nesses sons, se você ouvir bentô logo no começo ou atatame, é igual o caso que eu falei agora há pouco. A forma de perguntar não importa, mas fica atento nesse som que você já vai entender sobre o que eles estão perguntando. Fora isso, você pode ouvir perguntas do tipo: O hashi wa otsukeshimasu ka? Vai querer hashi? Spoon wa otsukeshimasu ka? Vai querer colher? Fork wa otsukeshimasu ka? Vai querer garfo? Mas repara que todas elas terminam com otsukeshimasu ka. E o sentido é sempre o mesmo. Vai querer tal coisa? Então preste atenção na primeira palavra. O hashi, pauzinhos. Spoon, colher. Fork, garfo. Basta você se atentar ao primeiro som da frase. Mas beleza. Se eu não quiser, Matheus, lembra daquela resposta de segurança universal que eu ensinei? Daijoubu desu. Não, obrigado. E se você quiser, hai, onegai shimasu. E se perguntar a quantidade, os números que eu ensinei e acrescentar onegai shimasu. Reijibukuro wa ikaga nasaimasu ka? 3円のください。袋合わせまして883円になります。はい。こちらお返しになります。どうも。 Agora ali no final, a gente viu que a atendente ela fala bem assim: Fukuro wa wasemashite 883 yen ni narimasu. Com a sacola, fica 883 ienes. E aqui vamos por partes para vocês verem como é simples. Fukuro, vocês já sabem o que é sacola, beleza. Então, quando ela diz Fukuro wasemashite, ela quer dizer basicamente assim: com as sacolas. Ou seja, ela ali está dando preço com as sacolas inclusas. Então, no final ela diz 883 yen ni narimasu. Então já sabemos que deu 883 ienes. Mas e agora? Então, galera, hoje em dia, principalmente em lojas de empresas grandes, tem máquinas automáticas que cuidam de tudo isso. Você quase nem vai falar com caixa, a etapa do pagamento vai ser toda com ela. Nessas máquinas aceitam de tudo, desde dinheiro, cartão, pagamento por celular, até cartão de transporte como a Suica ou a Pasmo. Mas vale lembrar que não é necessariamente um vale transporte, apenas um cartão de saldo recarregável que você pode usar em lojas de conveniência ou meios de transporte. Claro, nas lojas de franquias onde estão integradas a esse sistema, seja usando um cartão físico ou virtual. Então método é o que não falta, mas vamos dizer que nessa loja não tenha isso. Uma pergunta comum é: O shiharai hou wa ikaga nasaimasu ka? Como deseja pagar?
E novamente entrando naquilo, galera. Vocês não precisam entender tudo para saber o que eles estão falando. Ikaganasai masu ka? E nesse contexto a gente pode entender assim: vai querer tal coisa? Ou como deseja proceder? Mas caso você não se lembre, foca na primeira palavra. Oshiharai ho. Se você ouvir isso, você já sabe que ele está falando de pagamento. Então o atendente quer saber qual a forma de pagamento. Ou mais simplesmente, Genkin desu ka? Kado desu ka? Dinheiro? Cartão? Genkin, dinheiro. Kado, a gente já viu que é cartão. E na resposta, basta repetir a parte da pergunta. Por exemplo, Genkin desu é dinheiro. Kado desu é cartão. E caso seja dinheiro, lembre-se que você não entrega diretamente ao caixa. Viram que ele tem uma forma pequena para colocar o dinheiro? Ou seja, vocês vão deixar o dinheiro ali, o caixa pega, manuseia e quando terminar ele te devolve. Nesse momento, ele ou ela vai dizer: Kochira, o caixa ni narimasu. Aqui está seu troco. Não é literalmente essa tradução, mas tem exatamente o mesmo sentido que a gente já ouviu antes no cartão de fidelidade da loja. Ou seja, se você ouvir o caixa ni narimasu, lembra sempre que ele está te devolvendo. Nesse caso, está te entregando o troco. E o nosso personagem até agradece. Domo, obrigado. E no final os atendentes sempre dizem: Arigatou gozaimashita, muito obrigado. E assim a gente encerra a cena. Viu como é simples comprar numa loja de conveniência ou no supermercado no Japão? Sei que às vezes esse vocabulário intimida um pouco, mas a verdade é que ele é muito repetitivo e padronizado. Então, mesmo com alguns elementos variando, a ideia é sempre a mesma. É como fazer um bolo. Às vezes a gente põe cenoura, às vezes a gente põe laranja, mas ele sempre vai levar farinha. E da mesma forma, numa receita, a gente segue um passo a passo. Ninguém começa assando o bolo para depois jogar os ovos por cima. Assim como nas lojas de conveniência, no supermercado, nenhum atendente vai perguntar a forma de pagamento antes de pacotar as suas compras. E ao invés de finalizar o vídeo com a cena passando novamente, vamos fazer um teste. Eu vou me passar pelo caixa e perguntar com o apoio de legenda. E você vai me dar a resposta de acordo com o que aparecer na tela. Por exemplo, Genkin desu ka? Vai aparecer na tela. Sim, é dinheiro. Então vocês dão a resposta em japonês. Hai, Genkin desu. Fechou? Então vamos lá. Irashaimase. Pointo kado ga omochi desu ka? O bento wa tatamemasu ka? Redibukuro wa ikaga nasaimasu ka? O hashu wa o tsuke shimasu ka? Fukuro wa wasemashite 883 円になります。お支払い方法はいかがなさいますか? Arigatou gozaimashita!